Comparação entre a justiça moderna, advogados, direitos, leis claras e a brutalidade medieval, onde justiça significava mutilação por crimes triviais. No mundo em que vivemos hoje, a ideia de justiça é complexa, multifacetada e, apesar de suas imperfeições, profundamente enraizada em conceitos como direitos humanos, devido processo legal e a busca pela reabilitação. Se você é acusado de um crime, tem direito a um advogado, a um julgamento justo, a provas e a um veredito baseado em evidências. Nossas leis são codificadas, os castigos, em teoria, são proporcionais ao delito, e a mutilação como forma de punição é algo que só vemos em filmes de terror, jamais na nossa realidade. Passamos horas discutindo nuances legais, culpabilidade e as melhores formas de reintegrar um indivíduo à sociedade. A violência, se usada, é a última alternativa, exercida pelo Estado e sob rigoroso controle. Mas, e se eu te dissesse que tudo isso, advogados, direitos, proporcionalidade, seria completamente estranho, ou até mesmo risível, para alguém vivendo na Idade Média? Imagine-se transportado para um tempo onde a justiça não era um sistema complexo de leis e direitos, mas uma força bruta, espetacular e muitas vezes arbitrária, desenhada para incutir o medo e afirmar o poder. Um tempo onde um simples roubo de pão poderia significar a perda de uma mão, e a prova da sua inocência podia ser um mergulho em água fervente. Neste vídeo, vamos mergulhar na assustadora realidade da segurança e justiça medieval. Universo onde a lei era flexível, a punição era visceral, e a linha entre crime e castigo era traçada com a brutalidade. Você vai descobrir que a máxima olho por olho, dente por dente era apenas o começo, e que a ideia de um advogado ou direitos do acusado era tão absurda quanto a de um smartphone. Prepare-se para entender por que advogados modernos teriam um choque profundo, talvez um surto, ao testemunhar a crueldade e a falta de lógica no sistema judicial da época. Vamos explorar como um pequeno delito podia levar a mutilações horríveis, execuções públicas e julgamentos divinos, onde a sorte e a força física eram seus únicos defensores. Sua noção de justiça nunca mais será a mesma depois de ver como a Idade Média tratava seus criminosos, transformando a punição em um espetáculo de dor e terror. A lei feita para o medo, como a justiça medieval, não visava a reabilitação, mas sim a dissuasão através do terror e da punição física exemplar. No nosso sistema judicial moderno, um dos pilares é a ideia de reabilitação. Acreditamos que, com a punição adequada e programas de reintegração, um criminoso pode aprender com seus erros e, um dia, retornar à sociedade como um membro produtivo. Prisões são projetadas para isolar e, em tese, reformar. A justiça busca não apenas punir, mas também entender as causas do crime e, quando possível, oferecer uma segunda chance. Na Idade Média, o conceito de reabilitação era praticamente inexistente. A filosofia por trás da justiça não era educar para reintegrar, mas sim dissuadir através do terror. As leis e suas punições eram desenhadas para serem rápidas, visíveis e, acima de tudo, exemplares. O objetivo principal não era reformar o indivíduo, mas enviar uma mensagem brutal e inequívoca a toda a comunidade. O crime não compensa, e o poder da autoridade, seja ela real, feudal ou eclesiástica, era absoluto e implacável. Pense nos métodos de punição da época. Eles eram predominantemente físicos e humilhantes: mutilações, açoites, marcas a ferro quente, prisões em masmoras insalubres, e a pena de morte em suas formas mais variadas e cruéis: enforcamento, decapitação, esquartejamento. Essas punições não eram aplicadas em segredo, longe dos olhos do público. Pelo contrário, eram encenadas em praça pública, muitas vezes com grande pompa e a presença de multidões. A ideia era que o sofrimento do criminoso servisse como um espetáculo, uma advertência viva e aterrorizante para qualquer um que sequer pensasse em desafiar a ordem estabelecida. Ver um ladrão ter sua mão decepada, ou um assassino ser enforcado e exibido, era supostamente suficiente para que outras pessoas pensassem duas vezes antes de cometer um delito similar. O corpo do condenado tornava-se um quadro de avisos, uma demonstração visceral das consequências de desobedecer. Além disso, a justiça medieval estava intrinsecamente ligada à ordem social e religiosa.
crimes não eram apenas violações de leis seculares. Eram frequentemente vistos como pecados contra Deus e contra a ordem natural das coisas. A punição, portanto, também tinha um componente de expiação, de purificação do pecado através do sofrimento físico. Não se tratava de corrigir o criminoso, mas de limpar a mancha que ele havia trazido à comunidade e reafirmar a moralidade vigente. Essa abordagem da justiça, focada no medo e na punição física espetacular, revela uma sociedade que operava com princípios muito diferentes dos nossos. O valor da vida individual e a possibilidade de redenção eram secundários à necessidade de manter a ordem e o controle social por meio de um terror palpável. Para um advogado moderno, com sua ênfase em direitos e reabilitação, essa lei, feita para o medo, seria um cenário verdadeiramente chocante e desumano. Crimes e castigos desproporcionais, exemplos de penas severas, mutilação, morte para delitos que hoje seriam leves, roubo de pão, pequenos furtos. No sistema de justiça moderno, a ideia de proporcionalidade é fundamental. A punição deve ser adequada à gravidade do crime. Um furto de pão não resulta em anos de prisão, e muito menos em mutilação. Existe uma escala de penalidades, e a pena de morte é reservada para crimes hediondos em pouquíssimos lugares do mundo. Na Idade Média, no entanto, essa lógica era praticamente inexistente. A linha entre um delito leve e um castigo brutal era tênue, e o que hoje consideraríamos uma infração menor poderia facilmente levar a mutilações horríveis, ou até à morte. A severidade das penas medievais, para nós, é chocante. Roubar um punhado de grãos, um animal pequeno ou até mesmo um objeto de pouco valor podia ser punido com a perda de uma mão. Pense na cena de um indivíduo tendo sua mão decepada em praça pública, por ter roubado alguns centavos ou um pedaço de pão para alimentar uma família faminta. Esse não era um evento raro, era uma realidade brutal e comum, especialmente para os mais pobres e vulneráveis. A mutilação servia a múltiplos propósitos, era uma punição física dolorosa, um impedimento permanente para o criminoso que perdia a capacidade de trabalhar ou roubar novamente com a mesma eficiência. E, crucialmente, um aviso visual constante para toda a comunidade. O corpo mutilado do criminoso era um lembrete vivo e aterrorizante do poder da lei. A pena de morte era aplicada com uma frequência e por motivos que hoje nos parecem desproporcionais e bárbaros, não apenas para assassinatos ou traição, mas crimes como grandes furtos, roubo de gado, falsificação e, em algumas regiões, até a reincidência em furtos menores, podiam ser punidos com a forca. As execuções eram públicas, realizadas com rituais que variavam de enforcamentos e decapitações a métodos mais cruéis como esquartejamento ou queima em estacas, especialmente para crimes vistos como heresia ou bruxaria. O objetivo era maximizar o terror e o impacto psicológico na população. A lógica por trás dessa desproporcionalidade era multifacetada: dissuasão, a crença de que apenas penas extremas poderiam controlar uma sociedade com pouca vigilância policial formal. O medo era a ferramenta mais eficaz. Poder e ordem, afirmar o poder do senhor feudal, do rei ou da igreja sobre a vida e a morte de seus súditos. Justiça rápida, um sistema judiciário rudimentar não tinha capacidade para investigações complexas ou prisões de longo prazo. A punição precisava ser imediata e final. Valores diferentes, o valor da propriedade e da ordem social era, em muitos casos, considerado superior ao valor da integridade física ou da vida de um criminoso. Para um advogado moderno, acostumado a defender direitos, buscar a proporcionalidade da pena e argumentar pela reabilitação, o sistema judicial medieval seria um pesadelo. A ideia de cortar mãos por 12 centavos não é apenas uma imagem chocante, é a representação vívida de uma justiça implacável, desproporcional e focada no terror, onde a vida humana e a integridade física tinham um valor muito diferente do que atribuímos hoje. Julgamentos de Deus e provas bárbaras, acredite se quiser, como a inocência era determinada por provas físicas perigosas, ferro em brasa, afogamento. No sistema legal moderno, a inocência ou culpa é, idealmente, determinada por evidências, testemunhos e argumentos lógicos apresentados perante um juíze ou júri. Existe a presunção de inocência, a busca pela verdade dos fatos.
Na Idade Média, porém, a verdade nem sempre era encontrada em provas materiais ou testemunhas confiáveis. Em vez disso, a justiça frequentemente se apoiava em algo muito mais místico, perigoso, e, para nós, completamente irracional: os julgamentos de Deus, também conhecidos como ordalhas. A ideia por trás das ordalhas era simples, mas brutal. Se os homens não conseguiam determinar a culpa ou a inocência, Deus o faria através de um sinal divino. O acusado era submetido a uma prova física extrema, e a sua sobrevivência, ou a forma como seu corpo reagia, seria interpretada como um veredito divino. Não se tratava de coletar evidências, mas de invocar a intervenção sobrenatural. Os tipos mais comuns de ordalhas incluíam: ordalha do ferro em brasa. O acusado era obrigado a segurar um pedaço de ferro incandescente por uma certa distância, ou andar sobre ele. Sua mão era então enfaixada e inspecionada dias depois. Se a ferida estivesse limpa e curando bem, era um sinal da inocência de Deus. Se estivesse infeccionada, o que era quase certo devido à falta de higiene e tratamento, era prova de culpa. Obviamente, a maioria resultava em queimaduras graves e infecções. Ordalha da água fria, usada principalmente para crimes graves, especialmente bruxaria. O acusado era amarrado e jogado em um corpo de água abençoado. A crença era que a água pura rejeitaria o culpado, que flutuaria, e aceitaria o inocente, que afundaria. Se a pessoa flutuasse, era culpada. Se afundasse, era inocente, mas corria um risco altíssimo de afogamento, ou seja, a inocência muitas vezes vinha com um custo fatal. Ordalha da água fervente. O acusado deveria mergulhar a mão ou o braço em água fervente para pegar um anel ou pedra no fundo. A mesma lógica do ferro em brasa se aplicava. A cura rápida era sinal de inocência, a infecção era sinal de culpa. Ordalha do pão e queijo, menos brutal, mas igualmente supersticiosa. O acusado comia um pedaço de pão ou queijo abençoado. Se engasgasse ou mostrasse sinais de culpa, seria condenado. Esses julgamentos eram frequentemente presididos por clérigos e baseavam-se na fé de que Deus não permitiria que um inocente sofresse ou fosse condenado. No entanto, na prática, eles eram aleatórios, perigosos e totalmente arbitrários. A sobrevivência e o veredito dependiam mais da sorte, da constituição física do acusado, da gravidade das queimaduras ou do tempo de submersão, do que da sua culpa ou inocência real. Para um advogado moderno, que baseia sua defesa em fatos, leis e direitos processuais, a ideia de que a verdade poderia ser determinada por um mergulho em água gelada ou um teste com ferro em brasa seria um ultraje. Os julgamentos de Deus são um dos exemplos mais claros de como a justiça medieval era brutalmente aleatória, desprovida de lógica e totalmente dependente de crenças sobrenaturais, transformando a busca pela justiça em um perigoso jogo de vida ou morte. A ausência de direitos e advogados, como o acusado não tinha direito à defesa legal, e a justiça era rápida, arbitrária e cruel. No sistema legal que conhecemos, a premissa fundamental é que todo acusado tem direito a uma defesa justa. Isso significa acesso a um advogado, a capacidade de apresentar testemunhas, o direito de confrontar as acusações e de ter seu caso analisado por um juiz imparcial. A lei é complexa, e a figura do advogado é central para garantir que os direitos do réu sejam protegidos. O processo pode ser lento, mas a intenção é buscar a verdade e garantir um julgamento equitativo. Na Idade Média, esses pilares da justiça moderna simplesmente não existiam. A ideia de direitos do acusado era praticamente nula, e a figura do advogado de defesa como a conhecemos era quase desconhecida no contexto dos tribunais criminais. O sistema era rápido, brutal e, frequentemente, arbitrário, deixando o indivíduo à mercê da autoridade local ou do senhor feudal. Quando alguém era acusado de um crime, especialmente se fosse um camponês ou alguém de baixa condição social, o processo costumava ser direto e assustador. Não havia interrogatórios complexos por detetives ou a coleta forense de evidências. A acusação podia vir de um vizinho, de um oficial do senhor, ou até mesmo de uma denúncia anônima. Uma vez acusado, a pessoa era frequentemente considerada culpada, até que pudesse provar sua inocência, e as formas de provar essa inocência eram, como vimos, as brutais ordalhas,
ou os juramentos compurgatórios, onde amigos juravam pela inocência do acusado, o que não funcionava para forasteiros ou impopulares. A ausência de um defensor legal significava que o acusado estava sozinho contra o poder da acusação. Não havia quem explicasse os procedimentos, que já eram poucos e simples, quem levantasse dúvidas sobre as provas, se é que havia alguma, ou quem argumentasse a favor do réu. A linguagem legal era muitas vezes o latim, ou o dialeto local, complexo para quem não era instruído. O réu, analfabeto e sem recursos, estava em uma posição de desvantagem esmagadora. Os julgamentos eram frequentemente sumários. Em alguns casos, a confissão era obtida através de tortura, uma prática comum e aceita para extrair a verdade. Uma vez obtida a confissão, a punição era quase automática e executada rapidamente, muitas vezes no mesmo dia ou em poucos dias, em praça pública. O objetivo era a eficiência brutal, não a justiça detalhada. Essa dinâmica criava um ambiente onde a arbitrariedade era a regra. A punição podia depender do humor do juiz local, da influência da vítima ou da simples falta de quem testemunhasse a favor do acusado. Pessoas inocentes eram rotineiramente condenadas e submetidas a castigos horríveis ou à morte, sem ter a menor chance de uma defesa real. Para um advogado moderno, que dedica sua vida à defesa dos direitos fundamentais e ao devido processo legal, o sistema de justiça medieval seria não apenas chocante, mas uma completa negação de tudo o que a palavra justiça representa hoje. Era um mundo onde a voz do acusado era silenciada, seus direitos ignorados, e a lei era uma ferramenta de poder, não de proteção. Punições em praça pública, a espetacularização da dor e da humilhação como forma de controle social. Entretenimento. Se hoje as prisões são, em sua maioria, locais fechados, longe dos olhos do público, e as execuções onde ainda ocorrem são realizadas de forma discreta, na Idade Média, a punição era um espetáculo. A praça pública não era apenas um ponto de encontro ou de comércio. Era o palco principal da justiça medieval, onde a dor, a humilhação e a morte eram encenadas para edificar, aterrorizar e, por vezes, até entreter a população. A ideia de justiça privada era inimaginável. A punição precisava ser visível e memorável. Essa espetacularização tinha múltiplos propósitos: dissuasão e controle social. O objetivo primário, ver um criminoso chicoteado, mutilado ou enforcado publicamente, era a forma mais eficaz de advertir a todos sobre as consequências de desobedecer à lei ou à autoridade. Era uma demonstração clara do poder do rei, do senhor feudal ou da igreja sobre a vida e o corpo de seus súditos. O medo era a ferramenta mais potente para manter a ordem em uma sociedade sem uma força policial organizada. Afirmação de poder. O ato de punir publicamente reforçava a autoridade. O carrasco, o juiz e o senhor eram figuras de poder incontestável, demonstrando sua capacidade de impor a ordem e a lei. Justiça comunitária. Para as comunidades medievais, a punição pública também funcionava como uma forma de justiça satisfatória para as vítimas e seus familiares, um acerto de contas visível que reafirmava os valores sociais e morais. Entretenimento perverso. Por mais macabro que pareça para nós, as execuções e castigos em praça pública eram eventos de grande afluência. Pessoas vinham de vilas próximas para assistir, como se fosse um feriado ou uma feira. Vendedores ambulantes se aproveitavam da multidão, e a atmosfera, embora solene para alguns, tinha um componente de curiosidade mórbida e até de diversão. Para outros, era um dos poucos espetáculos disponíveis na vida cotidiana. Os métodos de punição eram variados e pensados para maximizar o sofrimento e a visibilidade, pelourinhos e gaiolas, usados para punições de humilhação, como calúnias ou pequenos furtos. O condenado era exposto ao ridículo e à zombaria da multidão, que podia jogar lixo, pedras ou detritos. Açoites, aplicados publicamente, causando dor e marcas visíveis. Mutilações, como a amputação de mãos, orelhas ou o corte da língua, deixavam uma marca permanente de vergonha e serviam como um lembrete vivo do crime cometido e da punição recebida. Execuções na forca ou na guilhotina mais tarde eram os eventos de maior impacto. O corpo do condenado, muitas vezes, permanecia exposto por dias como um aviso.
A ideia de um advogado moderno, que busca proteger a dignidade e os direitos do acusado, ficaria horrorizado com a espetacularização da dor e da humilhação. Para a mente medieval, essa brutalidade pública era a própria essência da justiça, uma ferramenta eficaz, se brutal, para manter a ordem em um mundo sem as instituições e o conhecimento que hoje protegem a nossa dignidade e a busca pela justiça. Conclusão: agradeça pela segurança jurídica moderna e pela humanidade, mesmo que imperfeita, do sistema de justiça atual. Chegamos ao fim da nossa aterrorizante jornada pelo sistema de segurança e justiça medieval. Se você nos acompanhou até aqui, provavelmente está sentindo um alívio imenso e uma profunda gratidão pelo mundo em que vivemos. O que desvendamos não foi apenas história, mas um reflexo chocante de como a justiça era brutalmente aplicada, sem a menor consideração por direitos, evidências ou dignidade humana. Relembre cada aspecto que abordamos: a lei feita para o medo, não para a reabilitação, buscando o controle social através do terror. Os crimes e castigos desproporcionais, onde um pequeno furto podia significar uma mutilação horrível ou a própria morte. Os julgamentos de Deus e as provas bárbaras, onde a inocência era decidida por tortura física ou pela sorte, sem lógica ou evidência. A ausência total de direitos e advogados, deixando o acusado sozinho e indefeso contra a arbitrariedade da autoridade. E, por fim, as punições em praça pública, transformando a dor e a humilhação em espetáculos macabros para a multidão. Para você, que vive em uma era onde a presunção de inocência é um direito fundamental, onde advogados defendem acusados, onde evidências são cruciais e a proporcionalidade da pena é buscada, o sistema de justiça medieval seria um pesadelo indizível. Cada um de seus princípios básicos, direitos humanos, devido processo legal, reabilitação, era inexistente ou subvertido para justificar a crueldade. Apesar de suas falhas e desafios contínuos, a segurança jurídica moderna e a humanidade do nosso sistema de justiça são verdadeiros milagres se comparados à brutalidade medieval. A capacidade de um indivíduo de ter uma voz, de se defender e de esperar por uma punição que, na maioria dos casos, não o mutilará ou exporá publicamente ao sofrimento, é um testamento de séculos de evolução social e legal. E aí, sentiu o choque da justiça medieval? Se essa viagem te fez valorizar cada lei, cada direito e a segurança do seu próprio sistema legal, então nossa missão foi cumprida. Se você curtiu essa dose de realidade histórica e quer desvendar mais segredos chocantes do passado, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!